Hoje eu vou falar sobre como lidar com a morte de um animal de estimação e qual que é o presente de a gente se comprometer com algo mesmo antes da gente estar pronto. Ou só, hoje vai ser o episódio do Flock. Hoje é o último dia que eu vou ter o Flock dentro do corpo dele de carne e ele deitado aqui no escritório, porque daqui a algumas horas a gente já vai botar ele pra dormir e finalizar esse ciclo dele aqui. Então, esses são meus últimos momentos com ele. E como o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Eu queria ter um episódio só pra lembrar um pouco como que foi essa jornada com ele. Por que a gente escolheu ele e o que ele mais nos deu, assim, o que a gente tá aprendendo todo esse processo desde o início até aqui, assim. Então, ele é um episódio pra ficar gravado mais pra minha memória e da minha família. Só que eu acho que ele também pode te ajudar pra lidar mais com as transições, com as perdas. E acho que ainda mais importante entender qual que é a vantagem presente que vem de se comprometer com algo que tu claramente não tem capacidade, não tá pronto, mas como através disso a prontidão aparece. Que foi um pouco a minha história com o Flock. Então, só pra te situar, esse aqui é o Flock, ele tem 2 anos e 9 meses, ele não fez nem 3 anos de idade. Ele é um dog alemão. A última vez que eu pesei, deve pesar tipo uns 70 quilos, ele pesa mais que eu. Ele é mais alto que eu, chega uns quase 2 metros, ele passa a geladeira, né, quando ele fica de pé. E ele tá com um câncer terminal. Eu não sei agora qual que é o nome do sarcoma com melanoma, mais de um ao mesmo tempo. Nos últimos 3 meses, a gente já fez 2 cirurgias. E a gente vai removendo, e a cada 15 dias removemos de novo e já volta ainda maior. E a vez que a gente removeu, a gente decidiu que ia ser a última, porque já tava no crânio dele, subindo pra cabeça e pra tudo, assim. E desde o início a gente sabia que ele ia ter de 1 a 3 meses de vida, e no final a gente estendeu até o máximo, chegamos em 3, né, desde que a gente descobriu. É uma coisa que é bem comum em cachorro de forma geral, né, mas dog alemão mais ainda. Então ele tem essa tendência, assim, uma coisa que acontece. Ele é 9 anos de idade, é a média, mas porque alguns vivem 10, alguns vivem 11, só que vários vivem 2, 3, por conta desse tipo de tumor e de câncer que eles têm essa predisposição. Muito bem. Primeiro eu vou começar falando sobre a importância de eu ter escolhido o dog alemão, especificamente o Flock em si, e o que ele mudou na minha vida. E é meio que um jeito que mudou como eu interpreto a vida inteira por conta dessa decisão, que é uma decisão insana, tá? Eu não recomendo quase pra ninguém o dog alemão, mas talvez no meio desse caminho tu vai entender porque que talvez ele seja o cachorro perfeito pra ti. E depois como foram esses últimos meses, que foram só 3 meses, mas cara, basicamente 10% da vida dele, então eu acho que foi muito pra gente ter lutado por isso, gastado recursos e tal, pra conseguir esses 3 meses a mais, e o que a gente aprendeu sobre lidar com essa transição. Vamos lá. Junto com o Flock, que faria 3 anos, a gente acabou de fazer 3 anos aqui nessa casa também, nessa cidade, que a gente escolheu pra ser a nossa cidade. E a gente tinha se mudado aqui faz 1 mês e meio, eu acho. E é uma casa, eu nunca tinha morado em casa, assim, meio que na rua, tá mais exposto, assim. E falou assim, cara, um cachorro ia ser bom, o jardim é grande, nos dá segurança. Daí a gente pensou que um cachorro, mas ficou no ar, assim. E daí, um veterinário nosso, aquele das gatas, né, que já tinha virado nosso amigo também. Um dia ele levou lá pro consultório o dog alemão que tinha recém-pego. E era um filhotinho de 3 meses, que já é maior que quase qualquer cachorro. E daí ele é incrível, assim, apaixonante. Era o Scooby-Doo, né, pra quem não conhece. Minha esposa viu, ela falou assim, cara, acho que eu sei igual o cachorro. Vamos na casa dele. Daí ele, já foi na casa dele sem nem ele tá lá, só pra ver ele na cerca, assim. E o bicho é muito lindo, grande, incrível, assim. Eu falei, caraca, tá bom, eu acho que é isso mesmo. Né? Vamos de não ter nunca um cachorro. Eu tinha um maltês quando era criança, mas era mais dos meus pais, né? Para ter o maior cachorro que existe. Não o maior que existe, mas ele tá lá no top 3. O recorde que ele tem é o maior latido de todos. É um latido muito poderoso. E daí a gente deu um jeito e, cara, é isso. A gente tinha menos de 3 meses aqui. A gente conseguiu pegar um filhotinho de 2 meses. O ideal é esperar 3, porque ele tava meio que num espaço não bem tratado, assim. Acho que tava perigoso. A gente tirou ele antes. A gente escolheu das 10 crias o maior filhote de todos. Ele era todo entrambalhado lá. Não tinha nem mama o suficiente pros filhotes. E ele era lá, tipo, mais... Assim, o cara era grande, assim. Atropelou todo mundo, muito fofinho. E
Eu me lembro do dia, assim, a gente tirando ele aqui de perto de Garibaldi, assim, ele vendendo uma caixinha de sapato, cara. E a Nala também, na época, tinha 3 anos, só também era um bebê, agora já é uma menina, né? Carregando ele, assim, muito feliz no colo, assim, a caixinha, assim. E ela, tipo, aqueles poucas semanas que ela conseguia segurar ele ainda, né? Foi muito incrível. E no meio do processo, ele vai aprendendo a andar que nem um bebê viado mesmo, tropeçando, assim. E, cara, brincando pra lá e pra cá. E daí, rapidamente, ele já fica da altura da Nala, e rapidamente ele já passa da Nala, e em 6 meses ele é quase um dos maiores cachorros que existe já. E ele começa a derrubar ela e tropeçar. E daí se dá conta que, cara, a gente vai ter que gerenciar isso, porque eu não consigo nem segurar ele mais daqui a pouco. E daí a gente começou um processo de adestramento com um adestrador profissional. E ele ficava aqui 1h30 toda semana, e eu ficava mais meia hora por dia revisitando isso. Isso demorou mais ou menos uns 6 meses. Onde, tipo, eu trabalhava, cuidava da casa, e eu tinha em mente como que eu vejo mais sobre isso. Eu fiquei ouvindo podcast sobre adestramento, e lendo livro, e vendo o reality show do César Millan. Tipo, eu entrei nesse mundo, assim, porque chegou no momento que ele tropeçou na Nala, assim, ele fez alguma coisa, eu vi que era muito perigoso. Eu falei assim, cara, tipo, obviamente ele é um gigante gentil, o apelido, né? Ele nunca faria mal de propósito. Mas ele pode tropeçar e tal, ou de repente ele pode se irritar, que nem qualquer cachorro, e uma mordida dele, meio que é só uma que precisa, né? E daí, aconteceu a coisa mais incrível que nesse processo todo, isso que eu já tava trabalhando com masculino há um tempo, né? Eu tinha entrado no Gil, entrei no Gil junto com a adoção dele, também tem essa coisa que me marcou. Eu fui tendo que aprender sobre hierarquia e sobre basicamente presença e dominação, porque eu dava lá pro adestrador e ele obedecia, dava pra mim não obedecia, porque eu tô fazendo certo. Eu falei assim, cara, mas tu tem que acreditar. Tipo, você tem que se posicionar como alfa, né? E é uma coisa que eu tava já há anos nesse processo de resgatar essa coisa interior, mas ainda não tinha tanto. E o que é incrível de um cachorro, você também fala isso, é que ele sente energia pela coleira, assim. Então, meio que por ele e pela minha família, pra segurança da minha família, até de quando eu fui passear com ele na rua, não dava mais pra eu ficar sendo um bom menino que não quer atrapalhar. Eu precisava bancar o meu próprio espaço. Que é a mesma coisa que eu tava aprendendo junto no Gil. No Gil você fala, não quero machucar, desculpa. E agora, tipo assim, não, vai pra lá, esse é o meu espaço. E é uma coisa meio rude, mas faz parte da agressividade masculina. E daí nesse processo todo, por conta de ter que lidar com o Flock e da segurança da nossa família, eu fui obrigado a ficar mais firme e presente. Só que não só isso, no meio do caminho, mas deu conta que ele tava destruindo a horta. E eu precisava de um lugar pra deixar ele preso. Quando vinha algum entregador e tal, os caras morrendo de medo que ele pula da altura da cerca, assim. E o cara precisou criar uma cerca. Eu, tá, como que cria uma cerca? Eu tenho que comprar um negócio pra fazer um poste, comprar um poste. E daí, cara, no meio desse processo pra lidar com o Flock, eu tinha que recolher o cocô dele, uns 2 kg de cocô por dia. Eu tinha que comprar uma pá gigantesca pra de cavar buraco mesmo. Eu fazia 2 vezes por dia recolhendo isso. E daí, nesse processo de ficar jogando estrume quase, né? Porque, cara, no final ele é um cavalo, tá? É um potro, é um pônei, né? E aprender a criar cerca, aprender a usar arame e tal, coisa que eu, como um guri de apartamento, tenho a mínima ideia como fazer. Só que desde que a gente se mudou pra cá, eu aprendi, a gente já tinha o sonho de ter um espaço maior, de ter tipo um rancho, um sítio, assim, sabe? E lidar com os animais. Só que eu nunca fiz nada disso, eu sou, assim, guri de apartamento mesmo, né? Só que por conta do Flock, eu fui obrigado a ter que comprar essas ferramentas, aprender como é que levanta uma cerca, aprender como é que lida com um bicho de grande porte, a lidar com essas coisas que estavam claramente além da minha capacidade. A gente não conseguia mais levar ele no veterinário. Daí eu tive que comprar um carro. O meu critério de comprar um carro foi comprar um carro que cabia o Flock. E, cara, pouquíssimos carros cabem no Flock, no porta-mala, né? E daí a gente comprou um Jeep, assim, pensando, esse Jeep atende o Flock. E aquele Flock foi um carro incrível, eu sou realizado com esse carro, meio que um carro dos sonhos, mas se não fosse pro Flock eu não teria pego ele. Foi um passo muito grande pra mim. Também lidar com uma caminhonetinha, quando eu tava antes com o meu Onix, né? E daí quando foi olhando tudo que o Flock meio que me fez desenvolver, cara, ele basicamente fez o homem que eu sou hoje. Que é um homem que, obviamente, ainda é super amador em tudo, mas, cara, eu consegui lidar minimamente com as ferramentas, e com a terra, e com os animais. E tirou aquela coisa meio polida do menino de apartamento frágil e virou um homem um pouquinho mais firme. Cara, até as brincadeiras com ele, quando eu faço cabo de guerra, uma corda gigantesca, mano, ele te derruba se tu não ficar firme. Eu puxo de volta e falo, cara, eu tô treinando meu collar drag, que é puxar o cara no jiu-jitsu, todo dia com o Flock. E, cara, e o bicho é pesado, e 4 patas é mais estável ainda que um ser humano de 2 patas. Então eu acho que ele até melhorou o meu Gil. Até o meu Gil, durante o negócio, sempre falava assim, cara, mas por que tu acha que o Adriano tá fazendo Gil? Pra se precisar ele conseguir segurar o Flock, assim, que segurar ele na guilhotina e botar ele pra baixo.
E a consciência corporal, a presença do Gil me ajudou a lidar mais com ele, mas ao mesmo tempo lidar mais com ele me deu mais isso pro Gil também. E daí, no final das contas, a gente se mudou pra cá 2 meses e eu era um menino de apartamento que tinha vindo de São Paulo. Só que por conta desses só 2 anos e meio, 2 anos e 9, assim, cara, acelerou muito o quanto que eu me comprometi com a terra, com a minha potência, com a minha firmeza, com a minha hierarquia, com a minha agressividade. Porque ele me acelerou e me ajudou. Ele foi a coisa que mais acelerou o meu desenvolvimento. E é o tipo de coisa que se eu olhasse pra o que exige um dog alemão, cara, é muito difícil fazer uma escolha dessa. Eu tinha comprado 2 sacos de ração, cara, de 15 quilos por mês. E agora no final ainda da vida dele, a gente decidiu que a gente queria dar só carne, porque a gente pensou que o quanto que o câncer tá envolvido com a ração, né? Tem alguns estudos sobre isso. E mais que o veterinário falou, mas não vai dar pra reverter e tal, você de repente ganha um tempo a mais. E tem gente que ganha um monte de tempo só mudando a dieta, né? Cara, eu tinha ido no mercado, esses últimos 3 meses, eu comprava mais de 10 quilos toda semana. De todo tipo de carne que tava na nossa dieta. Pescoço, pata de galinha, fígado, coração. Cara, era tudo assim. Então não só eu tinha que ficar no mercado lá gerenciando lá as coisas, a parte mais obscura do açougue, onde ninguém acessa, que é aquelas coisas tipo o rim e o cérebro, que eu precisava das vísceras também. Como também eu ficava 1h30 todo sábado, separando ao longo da semana dele a comida. E é o tipo de coisa que tu olha assim, cara, eu não tenho tempo pra isso. Não vai dar. Só que muitas vezes quando tu olha, esse cara, eu dei quem falar isso, né? Tipo, meu filho, cara, meu membro da família, né? Ele faz parte da Alcatel, né? E daí eu falo assim, cara, essa 1h30, eu não tenho tempo aqui porque eu vou descansar, eu vou fazer outra coisa, cara, é a coisa mais importante pra mim. E daí do nada a gente tá agora 3 meses numa rotina que, cara, eu poderia ficar a vida inteira. E na real, o Milo, a Jai, a Suri, a gente vai ficar, a gente não volta mais pra ração. Qualquer outro cachorro que eu tiver. Quando tu vê que, tipo, não é tão trabalhoso assim, quando tu meio que bota na tua cabeça que é importante. Que essa sempre foi a minha tese, fica leve, porque a coisa mais importante é eu dar uma comida boa pra ele. Eu não quero dar uma porra de um pó de pena, ela pode estar deixando ele mais doente, ainda nem alimenta ele direito e vai enfraquecendo. Ok. E de repente eu fazia essa meia hora a mais de mercado, essa grana a mais comprando carne, essa 1h30, 2 horas por semana organizando, ainda servindo na hora de botar uma banha e um ovo. Cara, com alegria. E não só com alegria, mas, cara, com competência. E fala assim, cara, eu conseguiria. Eu falei pra Pri, eu acho que eu poderia trabalhar no açougue agora, sabe? Porque não é tão difícil. Eu tenho uma hora de limpar, tem que tirar o osso, tipo, esse tem que separar a pulga das patas. É uma coisa meio que, pra mim, como guri de apartamento, é nojento. É tipo coisa que quem não tá acostumado a olhar da primeira vez acha meio que estranho. E agora eu lido com facilidade sobre isso. E é bom isso, porque eu tenho um pouco essa ideia de estar mais próximo, talvez da morte, eventualmente até dentro do rancho, poder matar um outro animal sem passar por todo esse sofrimento que tem lá na indústria geral e fazer isso com mais consciência, de forma mais humana. Então uma hora eu quero estar pronto pra fazer isso e lidar com o que sobrou. Só, cara, se não fosse por esses últimos meses, uma coisa estaria muito distante, eu morreria de medo. Agora eu falo assim, cara, não tá tão distante. Eu consigo lidar com isso, sabe? Então, cara, quando tu para pra olhar assim, tudo que esse cara me deu, é inacreditável. Eu acho que eu vivi esses 2 anos e meio, 2 anos e 9 meses, meio com uma intensidade que ele acelerou muito o meu processo de me tornar quem eu quero ser, sabe? Eu acho que o Flock meio que me permitiu ser. Então, cara, é incrível, cara. As raras vezes que eu saio de casa, que eu tinha que dormir fora, que eu tinha algum evento, alguma coisa, cara, a tranquilidade que eu ficava, assim, só sabendo que tava aqui a minha esposa com 2 crianças pequenas, mas ele tava lá na frente, cuidando. Toda vez que eu chego o carro aqui, cara, ele parece um segurança treinado. E não é um cachorro desesperado. Ele vai rapidinho até o canto, ele olha. Ele olha pra gente, vê se a gente vai demorar, ele vai rapidinho até o outro. Ele fica checando o perímetro. É assustador, assim, tipo... Ele tá muito preocupado com a gente, ele quer muito nos proteger, ele faz isso com essa elegância e com essa firmeza dele, então... Ele foi o guardião da nossa família, na real. Todo esse tempo que a gente vê uma em casa aqui com uma cerquinha baixa, a segurança que eu tenho aqui, ele que me deu. E quando eu saio, quando da minha família, da minha esposa, ele que me deu também. E daí, sem contar, isso é meio que um dog alemão de forma geral, né? Especificamente ele tem uma característica que ele é tipo uma vaca. Tu vê vaca fazendo isso? Ou tipo um gato. Que ele não é muito de lamber. Ele é muito de meio que encostar.
Então, tipo, sempre que eu chego, ele pega o carão dele e me empurra assim, fica se esfregando, sabe? Que nem gato que se esfrega. Ou quando eu sento em qualquer gramado, em qualquer lugar, ele vem, põe o bumbum dele e senta em cima de mim como se ele fosse um filhote. Não entendendo o espaço dele, sabe? Cara, então ele é, assim, ele é muito carinhoso e muito próximo, mas ao mesmo tempo não é esse cachorro mais fresquinho, assim, que fica te lambendo e tal. Tipo o Mila que a gente achou na rua, que é o Yorkshire mais tradicional. Ele é uma coisa incrível, ele é meio que um cavalo com uma vaca com um gato, mas em forma de cachorro. Cara, ele foi a coisa que acho que mais fez eu me comprometer com a vida que eu era construir e mostrar que é possível acelerar esse processo, sabe? Ontem eu tava dando um banho nele, que eu sabia que ia ser o último banho, e me esfregando com uma escovinha e tal, que eu faço normalmente, assim, eu passando ele todo esse dia, aquela costela, assim, eu falo, cara, isso aqui é que nem dar um banho num cavalo, que é o meu sonho, eu quero, quando eu era criança eu andava de cavalo, eu quero ter cavalo, né? Então, tipo, o Flock parece que ele me preparou, ele tem me preparado pra vida que eu quero ter, sabe? Meio que um pedaço de transição, assim, sabe? E tudo por quê? Porque eu não pensei muito sobre o assunto. Porque na hora que a gente escolheu o dog alemão, que a Pri jogou, ela falou assim, cara, mas acho que é demais. E quanto a gente vai gastar em ração, em veterinário? Cara, desmaiar esse cara começa em R$ 1.000 por causa da anestesia. É tudo muito grande quando for calcular, assim, sabe? Cara, ele tá fazendo... Quantas carnes eu perdi que estavam em cima da geladeira, fazendo churrasco. Ele acessa tudo. O latido dele é tão alto que no meio da madrugada ele tá latindo com um gato, cara. Não tem como dormir. Você fala assim, cara, é muito trabalhoso, é muito custoso. Se tiver que fazer alguma coisa, eu não consigo segurar. Ele pegou um porco-espinho, cara. Eu tive que segurar ele todo torto, assim, para os espinhos não pegarem em mim. É difícil. Daí ele fala assim, cara, por que você vai pegar uma insanidade dessa? Pegar um cachorro desse tamanho, sabe? Não faz sentido. Só que, mano, por conta de ser uma coisa, tipo, tão grandiosa, assim, ele te obriga a ser maior. Então, o fato de eu não ter pensado muito sobre o assunto e ter me comprometido com ele, cara, acelerou muito. Eu sou o homem que hoje eu tenho orgulho de ser. E sinceramente, hoje que ele vai embora, eu tenho medo de quando ele for embora eu meio que regredir, eu não consegui sustentar. O que eu sei que não faz sentido. Mas eu meio que me vinculei, assim, a minha identidade, a minha força desse homem um pouco mais inteiro, um pouco mais mão na massa com ele, sabe? E, tipo, meio que tá do lado de fora a minha força e ele ela. O que eu sei que não é verdade. E agora a gente tá pronto pra ir pro próximo tema, que acho que é o mais importante. Que é como lidar com a transição. Ele tá agora há mais ou menos uma semana com uma dor mais intensa, tu vê. Ele chora do nada. Ele tem dificuldade de mastigar. Ele tomou a boca inteira dele o negócio. E nos últimos 2 dias ele tá meio que só deitado. Isso que ele nem tomou remédio hoje. Vê que ele tá deitado, ele fica com a sobrancelha assim, ele tá em dor. Cara, eu estiquei o máximo que eu queria ficar mais com ele. Eu queria que ele aproveitasse um pouco, mas agora já tá... Hoje ele acordou e não me deu oi e foi lá pra fora. Ficou no canto do terreno, assim, atrás de uma árvore, sentou lá, sabe? Parece que ele tava tipo um elefantinho indo pra morrer, assim, sabe? E deu ali pra ver, eu falei assim, cara, agora é a hora, né, sabe? Talvez ele esteja sofrimento há um tempo, assim. Não acho que eu estendi muito, mas não tem por que estender muito mais. E daí o que me ajudou a fazer as pazes com isso, independente da eutanásia ou não, né? Mas com a morte em si, foi uma ideia, na real, do Eckhart Tolle, cara, do Poder de Agora. Primeiro que todas as horas que eu contei antes de o quanto que o cachorro te impacta, isso é o que importa, por incrível que pareça. Não é ele que tá aqui respirando eu nessas baforadas aqui enquanto eu gravo podcast, enquanto eu dava aula. Vai ser foda, sabe? Tipo, depois desse episódio, eu gravar todo o podcast sem ninguém aqui atrás. Ou eu dar toda a aula, sem ninguém no meio da aula me atrapalhando, querendo botar a cara em mim. Então eu chegar em casa e não ter esse segurança me cuidando. Eu não pisar em cachorro gigantesco, eu não fazer churrasco sem eventualmente perder meio quilo de alcatra. Porque ele mudou quem eu sou. E isso fica pra sempre. Isso que é o impacto. E fora essa parte meio pragmática, assim, eu achei linda a explicação do Eckhart Tolle, que às vezes a gente se conecta tanto com os animais, mais com os humanos, porque quando tu olha nos olhos dele, tu consegue acessar direto a fonte. Não é que nem a gente que tem as ideias e os pensamentos que criam resistência. O animal ele tá na pureza, então tu olha pra ele, tu vê a pureza e tu meio que se conecta quase com o criador através dele. Por isso que é tão bonito a conexão que a gente tem com os animais. Às vezes a gente até fala assim, cara, cansei dos humanos de ficar só com os animais, dá vontade às vezes. Só que quando eu olho pro Flock e eu amo ele, eu sinto tudo essa que eu sinto, não é pelo corpo dele e pelo cheiro dele, é pela essência dele. É de uma forma, por próprio Deus, que eu consigo ver através dos olhos dele e sentir. E isso, quando o corpo dele deixar de funcionar, não vai diminuir, vai aumentar. Por quê?
como se fosse a vida que a gente tá vivendo aqui. É como se fosse uma projeção. Uma projeção antiga do cinema, né? Que é através do filme. Então, tem uma luz que tá batendo numa película. Só que a película, ela não tá transparente, senão tu veria só branco. Ela tá meio que tapando a luz e diminuindo a luz. Então era muito legal essa ideia que o Eckhart traz, é que a minha forma, a forma do Flock, dá a forma do Adriano. Só que ela diminui a luz, porque toda a minha potência, a minha essência, em último caso que é Deus também, não cabe no meu corpo. Então, de alguma forma, a pureza e a essência tem que se diminuir pra meio que animar o Adriano. E ela tem que se diminuir pra animar o Flock. Tu entende? Então, tem uma obstrução da luz na película pra poder ver o formato dos personagens. E tá tudo bem eu me vincular com um personagem e eu amar o personagem. Só que não é isso que eu amo de fato. O que eu amo é a luz. E assim que eu deixar o corpo dele ir, qualquer um corpo da minha vida que eu vou ter que lidar com isso, minha avó, meu pai, minha mãe, qualquer pessoa, quando o corpo se vai, é como se a película tirasse a forma e a luz aumenta. Então, aquela coisa que tem no Flock que eu mais amo, tá contida ali no corpo dele. Quando o corpo desfacela, ela não tem mais limite. E ela expande para todos os lados, invadindo o meu coração, e eu tenho mais Flock ainda agora no meu coração. E essa casa, que foi a casa dele, que foi o guardião, ela vai ser banhada por essa luz dele, e ele vai continuar aqui, de alguma forma, como essência, impregnado aqui, tocando todas as paredes, e sendo o guardião dessa casa. Ele vai tocar o coração das minhas filhas e da minha esposa, de todo mundo que conheceu ele, talvez. Até de você, que nem conhece ele, mas vendo meus stories e tem essa imagem dele, talvez até você sinta um pouco a explosão de luz que vai vir quando a gente parar de conter ele e deixar ele voltar para o que ele sempre foi, que é a essência de luz. E é isso que acontece na morte. Nada é perdido. Na real, só é expandido. Foi através daquela obstrução daquele corpo que eu aprendi a amar a luz, mas o que eu amo não é o corpo, o que eu amo é a luz em si. Quando o corpo vai embora, a luz brilha cada vez mais forte e me marca e fica pra sempre comigo. Cara, com essa ideia, consegui ter muita paz, assim. E desse jeito que ele botou desse exemplo, é uma coisa que se conectou muito pra mim, e é muito que eu acredito no mentalismo, da ideia mais profunda que eu acho que Jesus traz pra mim também, de somos todos irmãos, e, né, no final o que existe só é amor, assim, sabe? Então, obviamente, eu tô há 3 meses lidando com esse luto, e hoje vai ser o último dia que eu vou lidar com esse luto com ele aqui, né? Eu vou ter que lidar com ele depois, ele sem estar aqui. Mas, cara, essa é uma ideia que me deu muita paz, assim, sabe? E não quer dizer que eu não dói, que eu não sofra por perder a forma dele. Só que é importante lembrar que o que eu amo não é a forma. O que eu amo é como ele me tocou e a fonte que eu vejo através dos olhos dele, que se emaranhou com a minha vida e mudou totalmente quem eu sou. E isso nunca é perdido. Então é isso. Eu espero que isso tenha feito sentido pra ti. Acho que acima de qualquer coisa é quase meio que um diário em vídeo, assim, pra eu poder lembrar disso. Ia lembrar quando eu ficava puto que ele não parava de arranhar a porta pra entrar, ou puto que não parava de latir, ou puto quando eu perdi uma carne inteira que eu deixei ele de bobeira e ele roubou. Puto porque uma criança pisou inteira num cocô e tive que lavar o negócio inteiro. Como era bom, na realidade. Cada um desses problemas, cara, o que eu faria pra ter eles de novo? E agora que eu não vou mais ter. Então eu pensar também sobre que problemas que tu está passando agora, e eles só não são a vida mesmo, sabe? E meio que mostrando que tu se comprometeu com a vida, que tu tem impacto na vida, que tua ação meio que tu é responsável pelas coisas. E a gente ser responsável, a gente se comprometer é o que dá sentido pra essa experiência. Então não é o peso, a gente não tem uma vida sem resolver problemas, sem responsabilidade, porque essa vida não tem sentido. E nesse instante não tem algo que a gente pode se comprometer ainda mais, se engajar ainda mais com a experiência, por mais que a gente vai ficar exposto, a gente fica envolvido e dói quando a gente perde, quando as coisas se transformam. É isso que é a vida. E no final, por mais doloroso que seja, vale a pena. Vale muito a pena. Obrigado, Felipe.
acontecendo aí, filho? Tá bebendo no seu colo? Que lindo. Tchau. Quem é esse? Ele é seu amigão?